Oi, gente! Tudo bem com vocês? Esse ano o nosso arraial vai ser diferente. Como nós não temos recreio junino, vamos fazer o nosso vídeo junino. Olá, meus alunos e minhas alunas elegantes, tudo bem com você? Um grande abraço, um beijo enorme no seu coração, cheio de saudades. Bom, em nossa aula hoje, nós vamos estudar então um novo grupo de funções inorgânicas. Esse grupo então seriam os óxidos, que engloba óxidos e anidridos. Bom, no primeiro momento quero que vocês tenham aquela lembrança da primeira aula nossa de funções, que eu coloquei então a respeito aí do primeiro início aí de formação da ferrugem e coloquei do dióxido de carbono, nosso famoso CO2. Então, se nós formos definir os óxidos, como podemos fazer essa definição? Óxidos então são compostos binários formados por um elemento e o oxigênio. Isso mesmo, tá? Então, os óxidos podem ter elementos tanto metálicos quanto ametálicos. Nós vamos atribuir o nome de óxidos para os elementos que são formados de oxigênio e metal, e de anidridos para os elementos que são formados por oxigênio e ametal, ok? Então, no primeiro momento, nós vamos fazer a classificação desses óxidos, ok? Nós temos os óxidos ácidos, então fiquem com aquele conceito e aquela visão de óxidos ácidos são formados por ametais. E os óxidos básicos, então, nós vamos ficar com a ideia de que são formados por metais. Bom, nós temos ainda os óxidos anfóteros, coloquei aqui alguns exemplos de óxidos anfóteros. Tem hora que ele se comporta como óxido ácido e hora se comporta como óxido básico, ok? Bom, ainda falando de óxidos básicos, tá ok? Os óxidos básicos, observa que eles reagem com uma água e formam então uma base, por isso o nome dele é óxido básico. E os óxidos ácidos, observa aqui, o ácido reage com água e forma, os óxidos ácidos reagem com água e formam então um ácido, ok? Bom, vocês viram no primeiro ano, e obviamente deve ter uma pequena lembrança, que um sal, ele é oriundo de um ácido reagindo com uma base. Então percebe o seguinte, se você pegar um óxido básico e reagir com um ácido, nós vamos formar sal e água. Então, o óxido básico, na verdade, ele se comporta como uma base. E se você pegar, então, um óxido que é ácido e reagir com uma base, ele formará, então, sal e água, ok? Então, esse aí é uma forma de nós identificarmos óxidos ácidos e óxidos básicos. Nós ainda temos os óxidos neutros, que é aqueles que não gostam de reagir com ninguém. Perceba aqui, ó, CO, NO e N2O. Esses são os óxidos neutros. Nós ainda temos os óxidos duplos ou mistos, observe aqui, ó, tá? Esse óxido de ferro aqui, por que a gente diz que ele é um óxido duplo ou misto? Ele é formado do FeO e do Fe2O3. Então, nós temos aí, ó, Fe3O4, ok? Bom, a gente ainda tem os peróxidos, que o mais importante deles é a água oxigenada. No peróxido, o que acontece? O NOx do oxigênio assume o valor de -1. E temos os superóxidos, só que os superóxidos não são tão importantes assim para nós termos. Basta para nós assim estudarmos a fundo, ok? Basta você saber que os superóxidos, o NOx do oxigênio é igual a -0,5, ok? Bom, então vamos para aquela básica e conhecida tabela de vocês com os NOx, ok? Então, todo mundo que está na família 1A vale mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3. A partir então da 4A, os elementos assumem valores diferentes para NOx, tá? Então, observa aqui, na família 4A, 4 e 2, 5A, 5 e 3, 6A,
6A, 6 e 4, 7A, 7, 5, 3 e 1. A gente sabendo esses NOX, então, nós já garantimos muita coisa pra gente, tá? Então, nós vamos aqui dar alguns exemplos de óxidos básicos, ok? Então, vamos formular esse óxido básico aqui. Se você pegar o sódio e combinar com o oxigênio, que vale 2-, dá um abraço, você tem Na2O. É um óxido porque é metal. Se você pegar esse outro óxido aqui, vamos pegar ferro. A gente já sabe que existe ferro 2 e ferro 3. Reagindo com o oxigênio 2-, então a gente tem FeO, Fe2O3. Bom, como nós vamos dar nome para esses óxidos? Como eles são de metais, então, feitos a partir de metais, nós vamos dar o nome de óxido de sódio. O de baixo, como nós temos dois ferros, ferro 2 e 3, segue a mesma nomenclatura das bases que nós vimos na aula anterior. Óxido de ferro 2, ou óxido ferroso, porque é o menor NOx. Óxido de ferro 3, ou óxido férrico. Ico, porque é o maior NOx, ok? Então, segue, se vocês lembrarem bem, a nomenclatura das bases, ou hidróxidos, não é verdade? Bom, e os óxidos que são de caráter ácido? Vou pegar como exemplo vamos pegar aqui, por exemplo, o enxofre. O enxofre está na família 6A. Então, quais os NOx da família 6A? 6 e 4. Então, nós temos o enxofre 6 e o enxofre 4. O enxofre 6, reagindo com oxigênio 2-, S2O4, simplificando SO2. E o enxofre 4, reagindo com oxigênio 2-, S2O4, simplificando SO2. Então, nós temos SO3 e SO2. Então, nós vamos agora, ao invés de escrevermos óxidos, nós vamos escrever anidrido, tudo que é de enxofre é sulfur. Então, anidrido sulfúrico, o maior NOx, anidrido sulfuroso, o menor NOx, ok? E assim vale para 4A, para 5A e para 6A. Quando chegamos na 7A, vamos pegar e lembrar que 7A não existe óxido de flúor, moçadinha, porque num óxido, o oxigênio precisa ser o elemento mais eletronegativo, combinado? Então, não existe óxido de flúor. Então, existe, depois do flúor, cloro, bromo e iodo. Então, nós vamos pegar o Br como exemplo. Nós temos, então, 4 NOx diferentes. 7, 5, 3 e 1. Todos combinando com o oxigênio de NOx menos 2, o que nós teremos? Br2O7, Br2O5, Br2O3, Br2O. Bom, então, como nós temos dois maiores NOx, eles serão os dois ícons. Para diferenciar, então, o maior de todos, nós colocaremos um prefixo per. Então, maior de todos. Agora não óxido mais, ok, moçada? Agora anidrido. Então, perceba aqui, anidrido perbrômico e anidrido brômico. Então, para diferenciar o NOx 7 do 5, Br2O7, Br2O5, nós usaremos o prefixo per no maior de todos. Ok? Então, repetindo, anidrido perbrômico, anidrido brômico. Agora nós temos o Br2O3 e o Br2O. Então, os dois são ícos. Então, para diferenciar um do outro, o que nós faremos? O menor de todos, o prefixo hipo. Então, o Br2O3, anidrido bromoso, e o Br2O, anidrido hipobromoso. Então, fica a diferença, ok? Então, para todos os elementos da 7A, nós teremos, então, essas 4 possibilidades para formar um óxido, certinho? Então, espero que vocês tenham entendido tudinho a respeito dos óxidos e anidridos e vamos então agora para as nossas atividades práticas, ok? Beijo, minha gente!